prazer enorme poder falar nesse simpósio. Acho que desde o começo nós estamos juntos. Eu queria muito agradecer o convite do Roberto e do Luciano. Acho que, como todo professor, o nosso maior sonho é que os nossos alunos se desenvolvam, e é espetacular ver o desenvolvimento da Nutripura. Então, é um prazer e uma honra para mim fazer parte dessa história. O Roberto e o Luciano me pediram para dividir com vocês um olhar de 10 anos. Eu costumo, missão dada, ser missão cumprida. Entretanto, eu acho que a gente está vivendo um momento tão diferente, como o Roberto falou. Toda vez que eu venho aqui, tem algum acontecimento grande, parece brincadeira, mas é verdade. Tivemos o episódio da carne fraca, na semana quase da palestra. Vivemos o choque da suinocultura chinesa 2, 3 anos atrás também, que foi uma revolução nos preços. E agora temos diante de nós, passamos ainda no meio de uma pandemia e uma guerra, um fato inédito, talvez, no pós-guerra, pela dimensão que ela está tomando. E, obviamente, isso implica, gente, em muitas coisas acontecendo. Eu tenho dedicado muitas madrugadas aí, lendo, fazendo o que eu posso para tentar entender a dimensão do que nós estamos vivendo. Então, o que eu acho que eu queria organizar é meio uma coisa que misture uma visão de longo prazo com o que nós estamos vendo e que tipo de impactos a gente pode imaginar para esse mais curto prazo, porque a gente tem que tomar decisões muito grandes, eu sei disso, e sei também do tamanho das dificuldades que estamos diante de nós. Então, eu vou misturar um pouco as conversas. E eu queria começar com vocês do que nós aprendemos dos mercados agrícolas com a pandemia. Eu acho que, se teve algo, gente, que me impressionou demais, eu estou há 30 anos fazendo análise de mercado, me preparei para isso, tecnicamente. Montei uma empresa, essencialmente, que gerencia uma massa de dados do mundo inteiro muito grande, e a gente tenta analisar esse conjunto de informações. E a história, me parece, que me surpreendeu no fechamento do ano passado, gente, que foi muito impressionante, que, pela minha lembrança, pelo menos, foi o primeiro ano que talvez o mundo tenha vivido as melhores safras da história que foram colhidas no ano passado. E, não obstante, quando a gente chegou no final do ano, a gente viu estoques com relação ao consumo muito baixos. Para qualquer analista de mercado, gente, a variável mais importante de todas, quando a gente pensa em oferta, pensa em demanda, a gente organiza a nossa cabeça ao redor dessas duas forças econômicas fundamentais para estabelecer preço. A gente sabe que a variável que vai fechar essa equação é o estoque no final da safra. E é óbvio que é importante medir o estoque com relação ao que o mundo vai consumir. Quantos dias de milho o mundo tem disponível? Quantos dias de soja, de farelo de soja, tem disponível para o consumo humano? Evidentemente, isso é uma variável-chave, porque qualquer choque de safra, ela gera um problema sério para ser resolvido dali a 6 meses, dali a 1 ano, eventualmente, dependendo da safra. Portanto, se o ano passado a oferta foi muito boa e terminamos o ano com estoques baixos no mundo inteiro, a variável que surpreendeu todo analista de mercado foi o consumo. Surpreendentemente, a despeito da pandemia, ficou evidente que cresceu o consumo de alimentos no mundo inteiro. Hoje já dá para ter números bons. Os Estados Unidos, principalmente, eles têm pesquisas muito grandes na área econômica, muito dado, muita informação. Elas permitem entender o que aconteceu com o consumidor americano, europeu, asiático. E ficou muito claro, gente, que a pandemia, ela reduziu, obviamente, o consumo de serviços das pessoas. O relacionamento interpessoal teve que ser distanciado, então muitos gastos com serviços caíram muito rápido. Por outro lado, as pessoas mudaram a sua cesta de consumo para bens, passaram a consumir muitos bens. E dentre os bens, o alimento virou central. Ele cresceu muito mais do que os outros
bens. Não é à toa que a inflação de alimentos no mundo virou um assunto generalizado. Nós vamos olhar, né? Eu tenho uma cabeça muito matemática, dá para contar essa história toda com palavras, mas eu me apoio muito nos números para ajudar a contar uma história. Eu sei que às vezes cansa, as tabelas, aliás, são de vocês, estão aí, é do simpósio, mas nós vamos olhar um pouco nos números e vamos perceber que, de fato, né, para quem mexe com boi, o maior fenômeno que está acontecendo no mundo foi o aumento nos preços da carne bovina, principalmente nos Estados Unidos, por um consumo espetacular, né? Isso aí é para valer? Quando vocês me perguntam assim, será que isso dura 10 anos? É possível que sim. Aparentemente, as pessoas se reconectaram ao alimento. A pandemia talvez seja essa a explicação. O Tejon tem uma sensibilidade muito maior de marketing, etc., e acho que pode elaborar melhor do que eu, não tenho tanta competência nessa área, mas a minha percepção de tudo que eu leio no mundo é que voltar para dentro de casa, voltar para as coisas mais básicas da vida, valorizar uma alimentação com a família, a explosão desses programas de televisão, de cozinha, de concorrência de culinária, a percepção que tem um mercado gigante acontecendo de equipamentos para facilitar as pessoas voltarem a cozinhar, me parece que a gente está diante de algo um pouco diferente e que talvez explique em parte esse aumento de consumo dos alimentos. Pode ser, talvez, que o mundo volte ao normal e isso não se mantenha, mas a minha percepção é que há uma grande valorização do alimento. Segundo aspecto que eu acho que dá para ver um pouco dos números, os alimentos menos processados passaram a ser mais valorizados. É até um assunto para a carne bovina importante, essas carnes feitas em laboratório. É curioso que elas têm uma história que para mim não fecha. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo que os alimentos industrializados estão sofrendo mais, é muito mais desejado uma carne não processada, que vai ser, né, do que particularmente um alimento industrializado. E esses alimentos são todos feitos em laboratório, altamente industrializados. Eu acho que há uma contradição aqui de futuro. Veja, gente, o fato é que no ano passado o mundo, né, chegou a um equilíbrio de grande produção e, ao mesmo tempo, de grande consumo, gerando estoques relativamente baixos. Isso foi a entrada de 22. Aí 22 vem, vamos começar a olhar um pouco para o mercado de grãos. Nós, aqui na América Latina, frustramos as expectativas de safra. Nós tivemos uma quebra de safra muito importante, principalmente de soja. O Brasil disparado, né, hoje o maior produtor de soja do mundo. Nós perdemos, provavelmente nessa safra, uns 20 milhões de toneladas do que nós esperávamos colher. A gente esperava colher 145 milhões de toneladas de soja, acabamos colhendo aí provavelmente 125, a safra está fechando, a produtividade surpreendendo positivamente no Cerrado. Por outro lado, no Sul foi um desastre, né? Nós vimos perdas muito importantes no Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vimos perdas muito relevantes no Paraguai, alguma coisa perto de 7 milhões de toneladas de soja, e estamos vendo perdas importantes na Argentina, na ordem aí de uns 10, 12 milhões de toneladas de soja. Então, se nós somarmos a América do Sul, que é disparada a principal região produtora de soja do mundo, nós devemos ter derrubado 35 a 40 milhões de toneladas de soja, num mundo que vinha colhendo 360 milhões de toneladas de soja. É muita coisa, e já na virada do ano, nós começamos então a assistir uma elevação no preço da soja importante, e não tinha outro caminho que não fosse esse, dada a relevância da soja brasileira. Então, só para a gente organizar nosso raciocínio, né? Essa coluna é a nossa previsão de safra aqui da América do Sul. Se vocês olharem a última, estou apanhando aqui, a última linha dessa tabela, que organiza oferta e demanda do mundo inteiro, né? Então, a produção mundial é a soma do que nós acreditamos, né, que seja essa safra americana já foi colhida, a safra brasileira, nossa expectativa para a Argentina, o Paraguai está aqui em outros,
A gente vê então uma safra que poderia ter sido da casa, né, de 390 milhões de toneladas, e ela foi frustrada pelas quebras que tivemos no sul. Com isso, gente, a relação estoque-uso do mundo, ela caiu bastante, e a gente viu, digamos assim, a soja já subir para patamares de preços os mais altos da história, 17 dólares aí por bushel, né? E de fato nós estamos vendo que o mercado está extremamente apertado. Nós deveríamos estar vendo o preço de soja muito mais altos do que estamos vendo, em reais. Se vocês quiserem depois, não vai dar muito tempo, mas estou à disposição para a discussão da taxa de câmbio. Nós estamos vivendo um momento de forte valorização do real, que neutralizou parte dessa alta muito forte no preço da soja. O câmbio é uma variável nova e eu acho que a guerra mudou um pouco a trajetória da taxa de câmbio brasileira. Eu falo rapidamente sobre isso, depois se vocês quiserem a gente elabora em cima, que é bastante importante. Tá? De qualquer maneira, gente, o preço da soja segue muito firme, né, em reais, subiu, é bastante consistente, é um cenário externo muito apertado, é fácil a gente fazer conta, né? O Brasil precisa de 47 milhões de toneladas de soja, nós produzimos 125, nós vamos ter 78 para exportar, só que o Brasil exporta 90 milhões de toneladas nos últimos 2 anos. Portanto, nós estamos dizendo para o mundo que nós temos 10, 12, talvez 15 milhões de toneladas a menos para exportar do que normalmente a gente exporta. Não é por outra razão, né, que o mercado está bastante apertado. Nós estamos vendo uma alta relevante no farelo de soja. Na verdade, o mercado brasileiro está pagando um prêmio sobre a paridade de exportação de soja, porque o setor de carnes já enxergou que, se não pagar um prêmio adicional ao que se precifica na exportação, né, lembrando, preço no porto menos frete, né, nós estamos pagando um prêmio 200, 300, 400 reais acima do que seria o preço na paridade de exportação. Para mim, claramente, o setor de carne já enxergou que precisa, para não repetir 2020, que deixou toda essa soja sair, no segundo semestre tivemos que importar a soja para fechar o balanço, e aí os preços subiram assustadoramente. Então, a mensagem aqui é: sim, temos um cenário bastante apertado diante de nós, provavelmente prêmios acima de paridade de exportação vai rodar o ano inteiro. Se assim não for, esse farelo vai sair daqui, né, e com isso apertar isso no fim. O farelo é importante, né, como precificação. Se vocês olharem essas duas curvas, a linha verde é o preço escura, né, verde escura é o preço que nós estamos pagando no mercado, a verde clara é o que deveríamos estar pagando se fosse na paridade de exportação. Então, mesmo no meio da nossa safra, o preço já abriu, mostrando que o mercado está trabalhando muito alongado nas suas compras, o mercado internacional e o mercado brasileiro. Então, essa é uma lição para 10 anos. Nós internacionalizamos muito. A logística, contrariamente ao que todo mundo fala, vem melhorando, vem acelerando nossa capacidade de exportação e, obviamente, o mercado interno compete num cenário internacional extremamente dinâmico, extremamente demandado, né? Isso o mundo inteiro está vivendo isso, um choque absurdo no preço do óleo de soja. Pessoal, petróleo subindo, diesel subindo do jeito que subiu, biodiesel muito importante em vários mercados, puxa os óleos vegetais para cima, nós estamos vendo de fato preços extremamente elevados. Muito bem, gente. Até aí não tem tanto a ver com a guerra. Agora a gente começa a entrar na guerra. 2 produtos, eu vou ter que falar hoje de um produto que eu no meu nome eu não falo, mas por favor acompanhem. É o mercado mais importante hoje no mundo, que é o mercado de trigo. Então eu vou rapidamente organizar o nosso raciocínio, mostrar o impacto desse conflito, como é que isso está afetando a precificação no mundo inteiro. Primeiro, o milho, né? Nosso número de milho para o Brasil, primeira safra, nós derrubamos aí uns 7 milhões de toneladas, tá? Acho que com a safrinha que está desenhada aí, podemos colher aí uns 110 milhões de toneladas de milho, safra mais safrinha, primeira safra 25, 26, segunda safra pelo menos 85 milhões de toneladas. A gente vê, portanto, um potencial muito bom da safra brasileira. Devemos ter uma frustração de milho na Argentina, pelo menos uns 4, 5 milhões de toneladas, e tivemos uma frustração no Paraguai também. De qualquer maneira,
a relação estoque-uso no mundo, das nossas quebras, gente, não mudou a equação global, muito pouco. Uma quebra aí de 12, 15 milhões de toneladas de milho na América do Sul, num mercado de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de milho, não é grande coisa. Mas o problema do mercado de milho é exatamente o que a guerra trouxe pela importância da Ucrânia. Se vocês notarem, também os preços do milho no mercado internacional chegaram nos níveis mais altos das últimas décadas, né? E tem uma razão muito clara para isso, tá, gente? Que é a importância da Ucrânia no mercado mundial de milho. Então, vamos parar um segundo para a gente entender por que nós estamos com essas precificações tão malucas, né? Embora o mercado de milho, gente, seja de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, o comércio mundial de milho, ele é da ordem de 160 a 170 milhões de toneladas. Ele é pequeno, por quê? Porque é muito caro transportar milho. Milho, em geral, é o produto mais barato dos cereais, porque ele é muito produtivo. Então, os países tentam produzir dentro de casa o milho e trocam pouco milho. Mas quem precisa de milho, precisa muito do milho. E são 4 países, basicamente, hoje, que comercializam milho de maneira relevante no mundo. Os Estados Unidos é o maior exportador. Ano passado, né, a previsão, por favor, esse mapa que eu coloquei para vocês é um mapa do hemisfério norte, a conta que o hemisfério norte faz. Portanto, é setembro do ano passado até agosto desse ano. Então, os Estados Unidos colheu a maior safra da história, 384 milhões de toneladas no ano passado, e deve exportar até agosto 62 milhões de toneladas. A Ucrânia, idem, ela colheu 42 milhões de toneladas no ano passado e deveria exportar até agosto os 34 milhões de toneladas. A minha equipe fez uma pesquisa no dia que a guerra estourou e a gente chegou à conclusão que 80 a 85% desse milho da Ucrânia já tinha sido exportado antes da guerra. Portanto, o mercado de milho, neste momento, né, a maior parte do que tinha que sair da Ucrânia já tinha saído. Essa é uma pergunta relevante, porque o milho poderia estar muito mais demandado no Brasil se essa exportação não tivesse sido feita. A safra brasileira projetada pelo governo americano de 115 é um pouco diferente da nossa. Eles projetam 43 milhões de toneladas de milho exportados pelo Brasil. Eu acho que vai ser uns 36 por causa da quebra da primeira safra. A Argentina deve exportar uns 35. Agora, gente, aqui a gente começa a entender por que olhado para frente, o mercado começou a ficar muito nervoso. Porque a pergunta de todo mundo hoje no mundo é a seguinte: a Ucrânia vai conseguir, no próximo mês, plantar a sua safra de milho? A gente não faz outra coisa hoje a não ser tentar acompanhar essa importantíssima questão. Porque, vocês podem imaginar, se os ucranianos não plantarem a safra no mês que vem, o que vai acontecer? A exportação ucraniana, que deveria começar a sair em setembro, ela não vai acontecer. E se assim for, os países que dependiam do milho ucraniano vão buscar milho em 3 origens. Estados Unidos, que vai estar colhendo a sua safra de milho, o Brasil, que vai ter colhido a sua safrinha, e a Argentina, que logo mais colhe a safra dela. Então, a mensagem para vocês é a seguinte: sim, nós vamos ter uma pressão no segundo semestre de compra do mercado internacional, na minha visão. A Ucrânia não consegue plantar uma safra normal, isso é claro. A pergunta é, quanto ela consegue plantar? A gente está vendo os relatos, difícil chegar adubo nas fazendas, difícil chegar químico, os tratores estão sendo usados no combate para impedir deslocamento de tropa, para puxar tanque russo que foi destruído, estão tendo dificuldade de abastecimento de diesel nas fazendas. As pessoas, né, muitas empresas, a Ucrânia tem empresas muito grandes, 30, 40, 50 mil hectares de lavoura, perderam gerentes, estão lutando na guerra. As histórias vão deixando claro na nossa cabeça. Hoje eu trabalharia com a metade de uma safra normal, é a melhor opção que eu conseguiria ver hoje de tudo que a gente consegue se informar. Se assim for, a Ucrânia vai reduzir suas exportações em talvez 20 milhões de toneladas de milho, é um volume muito respeitável, e eu insisto, esse volume vai ser demandado em outras origens.
Pode ser um pouco melhor, evidentemente, se a guerra acaba rápido, com certeza. Pode ser um pouco pior se ela se estende por abril e maio. Tudo bem, pessoal? Cenários difíceis de a gente construir, porque estamos lidando com um assunto que ninguém sabe quanto tempo dura a guerra, mas é bom que todos nós tenhamos a relevância do peso, né, do que está acontecendo e por que o mercado de milho ficou tão nervoso. Mas o mercado de milho também ficou muito nervoso, né, por outras razões, né? Ele ficou extremamente tenso por causa do mercado de trigo. Tá? Para a gente poder entender a dimensão disso, e acho legal todos nós termos na cabeça o que está em jogo, por que o trigo atingiu o patamar mais alto de décadas, né? Se nós olharmos para o mercado de trigo, a barra verde clara são os maiores produtores de trigo do mundo. E a barra verde escura são os maiores exportadores de trigo do mundo. Queria que vocês notassem, né, a China é a maior produtora disparada, 135 milhões de toneladas, a Índia vem depois, né, os dois países consomem tudo que eles produzem, até importam às vezes, né, mas a Rússia, gente, é o terceiro maior produtor de trigo do mundo. E é a maior exportadora de trigo do mundo, 36 milhões de toneladas nesse ano, né? A Ucrânia produz 30 milhões, não é uma super safra, mas ela exporta muito, 20 milhões, 21 milhões de toneladas. Vejam que a Europa inteira somada do tamanho da China, né? Os Estados Unidos é um importante produtor de trigo, exportador relevante, mas, gente, o trigo, assim como o milho, poucos países exportam trigo com volumes relevantes. E se somarmos Ucrânia e Rússia, nós estamos falando aí de 25%, 28% do mercado mundial, de comércio, mundial de trigo. Na medida que, volta a mesma pergunta, será que a Ucrânia consegue plantar sua safra de trigo? Ela já plantou, essa é a primeira notícia boa. O trigo, 95% do trigo da Ucrânia é plantado no inverno, antes de vir o inverno. Só 5% é o trigo de primavera que é plantado junto com o milho, né? Então, o trigo já está no campo ucraniano. O que precisa ser feito é adubação, controle de fungo e depois colheita. De novo, a expectativa de todo mundo é que eles não consigam fazer isso normalmente. Acho que a maior parte de quem a gente acompanha, que conhece muito a Ucrânia, trabalha com 20 milhões de toneladas de trigo, que significa 10 milhões a menos de exportação, se minimamente conseguir ser feita a adubação e os status culturais. Então, nós estamos diante de um choque de preços bastante grande, né? O trigo explodiu de preço no mundo todo, virou um assunto que contaminou o mercado de milho, gente, porque o trigo é usado para ração na Europa. A hora que o trigo sobe de preço, aumenta a demanda de milho. Por outro lado, toda essa insegurança com a oferta do segundo semestre de milho puxa o preço do milho. Por sua vez, os americanos estão para plantar a safra deles. Se o milho sobe, a soja tem que subir, porque senão a área de milho cresce em cima da área de soja. Tudo bem ou não, pessoal? E aí a gente entende por que esses mercados estão inteirinhos, um contaminando o outro, tá certo? Então, aqui tem uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Se a guerra acabar amanhã, o preço do trigo, do milho, provavelmente cai uns 10% a 15%. Tudo bem ou não, pessoal? Por quê? Porque o mercado internacional está esticando a corda, comprando, tá certo ou não, pessoal? Com medo de faltar. Então, eu quero fazer estoque, eu quero formar estoque, há uma obsessão coletiva no mundo inteiro. A Hungria anunciou que não vai exportar trigo porque pode ficar sem. A Argentina anunciou que vai segurar a exportação de trigo porque pode ficar sem. E o mundo inteiro está olhando e precisamos formar estoque. Então, há uma demanda adicional, gente, de alimento nesse momento, porque os países olham, imaginem os árabes que importam trigo da Ucrânia, imaginem o norte da Europa que importa trigo da Rússia. Eles olham para esse momento e dizem assim, eu preciso formar estoque, porque se não vier, tá certo? Eu não vou ter. E pressiona o mercado americano, pressiona o mercado canadense e gera essa onda que vai puxando e, obviamente, o mercado financeiro vai incendiando essa onda e puxando os preços para cima. Está claro ou não? Se a guerra termina amanhã, obviamente, dá um alívio coletivo. Tudo bem, pessoal? Não é impossível, deixa eu só falar, ter uma combinação
de fim de guerra com uma grande safrinha. Tudo bem ou não? É possível. Esse é um cenário possível. Mas é possível também um cenário de a guerra continuar e ter uma demanda extra sobre o milho brasileiro. Tudo bem, pessoal? Olha aí, está em cima do muro. Depois eu falo o que eu acho que é mais provável, tá? Mas eu queria que a gente tivesse essa percepção. Nós estamos num momento único da história. Pausa. 10 anos. Eu não tenho mais nenhuma dúvida, gente, nós vamos entrar numa nova geopolítica. Eu não tenho dúvida mais. Isso eu já tenho, isso eu estou seguro. Posso estar muito errado, mas eu estou muito seguro nesse erro. Se eu tiver, tá? Estou bem seguro. O destino da Rússia é um só, a China. Os chineses vão abraçar os russos. A Rússia vai depender, a Europa vai virar a chave. Essa semana ontem foi muito importante o movimento do presidente Biden, vocês devem ter acompanhado, prometendo entregar 2/3 do que hoje a Europa Ocidental consome de gás da Rússia. Evidentemente vai ter uma revolução, né? Provavelmente vai voltar a ter energia nuclear. É evidente que a Alemanha não vai mais depender do gás russo do jeito que depende hoje, talvez de nada. Os russos, então, que viveram um momento, se prepararam para essa guerra, está evidente, se prepararam desenvolvendo uma indústria, uma agricultura muito melhor do que eles já foram, uma indústria de fertilizante gigante, exportador, uma indústria de gás e de petróleo, e ela vai encontrar na China, provavelmente, o grande mercado que ela vai ter. Isso tem uma implicação muito grande para nós brasileiros. Primeiro, como é que nós vamos nos posicionar diante de, provavelmente, alguns blocos econômicos que vão tender a se formar? Estão já se formando. Talvez acelere esse ritmo. O Brasil sempre teve uma tradição diplomática de comercializar com todo mundo, de não entrar nessas brigas. Nós podemos ser um parceiro, um produtor de alimentos para o mundo inteiro. Não diferenciamos quem vai consumir. Vai aparecer, e já está aparecendo, mais oportunidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, talvez até na Europa. Se vocês olharem, nós vamos ver as exportações de carne brasileira desses últimos 3 meses. Os Estados Unidos foi um grande parceiro, e um parceiro que comprou pela primeira vez na nossa história carne de primeira em grandes volumes. Esses últimos 3 meses, gente, pode ser o passo de uma transformação da pecuária brasileira, olhando 10 anos. Nós éramos exportadores de dianteiro. Pela primeira vez, apareceu um comércio consistente de carne do traseiro, dos cortes mais nobres. Isso é uma mudança que, se ela veio para ficar, muda bastante a nossa pecuária, no meu entendimento. Então, se nós vamos ter uma nova geopolítica, nós temos aí um desafio de como é que nós vamos nos reposicionar. Eu acho que abriu uma oportunidade para o Brasil em muitos mercados que nós não tínhamos muito como olhar para eles, que sempre foram refratários à produção brasileira. E vejo a China e a Rússia como mercados que vão continuar muito fortes para a carne bovina brasileira. Eu tenho um pouco mais de medo da relação Rússia-China. Eu já venho falando disso há 5 anos. Aí aos colegas aqui que produzem soja, a Ucrânia e a Rússia vêm aumentando a produção de soja. Infelizmente, eu venho falando isso há 5 anos. Eu acho que não fazia muito eco para ninguém o que a gente vem falando. Gente, a maior planície contínua da Terra são as estepes russas. É que eles são muito ruins. Porque se eles fossem melhor do que eles são agricultores, e estão melhorando, eles têm um potencial agrícola muito grande. A Rússia pode sim substituir parte das exportações brasileiras para a China. Tá? Isso é um assunto, mas não de carne bovina. Carne bovina é de todos os produtos, depois que essa coisa começou, para mim, que eu vejo com o melhor óleo. É o que se eu olhar para frente, qual é o produto que ninguém consegue produzir competitivamente, não vai ser parte da estratégia, com certeza será a carne bovina. Tenho dúvidas no frango, tenho dúvidas no porco, porque essas regiões têm capacidade de produção de grãos. A Rússia já foi nosso maior parceiro, maior comprador de frango brasileiro.
Hoje ela exporta frango. A Rússia já foi grande compradora de carne suína brasileira. Hoje ela tem um saldinho positivo de exportação. Mas ela continua importando carne bovina. Muito difícil produzir isso. Então, aqui, se olhar para 10 anos, como o Roberto e o Luciano me pediram, eu acho que esse choque, ele me traz preocupações sobre certos produtos, que a gente tem que pensar mais estrategicamente. Ao mesmo tempo, eu vejo com um potencial incrível que se abriu para a nossa pecuária de corte. Eu vou voltar depois desse assunto, que eu quero que isso eu acho um assunto de alta relevância. Segundo ponto, eu falei que não ia falar de câmbio, mas deixa eu já emendar aqui que fica bom, fica lógico, fica organizado o raciocínio. Por que o real se valorizou tanto? O Brasil, ele sempre competiu com a Rússia como destino dos investimentos americanos, europeus, japoneses, desses grandes fundos de investimento do mundo. Toda vez que o mundo acredita que vem um ciclo de alta em commodity, petróleo, minério, alimentos, como nós estamos vendo esse choque diante de nós, os grandes investidores do mundo procuravam Rússia e Brasil como destino dos seus investimentos, porque são dois países emergentes que têm muita commodity. Tudo bem ou não, pessoal? Então sobe o preço de commodity, as empresas vão ganhar muito com isso, tá certo ou não? Tem empresas em bolsa que eu consigo colocar dinheiro e, obviamente, tem um efeito multiplicador do choque de commodities na economia desses países, então eu vou pôr dinheiro nesses países. Quando corta a possibilidade desses gigantescos fundos de investimento migrarem para a Rússia, para onde que eles vieram? Certo, pessoal? Surpreendendo na valorização do real. Está claro isso? Essa é uma primeira decorrência da guerra. Uma segunda questão importante. O choque de preços adicional carrega ainda mais a inflação brasileira. A gente passou nossa inflação de alimentos esse ano de 6% para 8%, e pode ser 10%, 12%, talvez possa. Esse choque de preços inflacionário está fazendo o Banco Central brasileiro correr, puxando a taxa de juros, e nós vamos para uma Selic de 13%. A gente projeta hoje uma inflação de 7%. Nós estamos falando de um juro real de 6%. Tudo bem ou não, pessoal? O americano vai subir taxa de juros? Ele vai subir, mas o Banco Central americano está dizendo, vou esperar um pouquinho. Por quê? Porque essa guerra pode trazer recessão e talvez eu tenha que subir, não precise mais subir o juros se a guerra trouxer recessão. Está claro o ponto, pessoal? Mas se aqui está subindo rápido o juro e lá não, o que acontece com o dólar? A turma vem investir aqui, tá certo ou não? Porque está pagando 6% de juro real, gente. Quando a Selic estava 2%, isso aqui é importante para a gente pensar se nós vamos ter o mesmo volume de confinamento. Sim ou não? Dá para a gente correlacionar as duas coisas? Gente, outro dia eu desci no elevador, eu moro num prédio de 11 andares, tem 11 apartamentos. Um cara que eu não conhecia deve ter visto uma live e chegou para mim, isso o ano passado, se ia pôr boi, que ele estava querendo confinar boi. Não sabia o que era o boi. É lógico, uma Selic de 2%, com inflação de 7%, gente, você põe dinheiro aonde? Vocês concordam comigo ou não? Aí o cara ouviu falar que boi dá dinheiro, que não sei o quê. Agora, num mundo de Selic de 13% com inflação de 7%, vou pensar duas vezes antes de fazer uma alocação dessa. A gente vê ir para a renda fixa o investimento. Se é verdade para nós brasileiros, é verdade para o estrangeiro. Gente, em 3 meses, entrou mais dinheiro no Brasil que o ano passado inteiro. As duas coisas que a guerra afetaram, tudo bem ou não? Terceira variável, por que está valorizando o real? A hora que o preço da exportação sobe, o saldo comercial fica enorme. O maior saldo comercial agrícola de fevereiro foi o passado, porque deu uma pancada no preço dos grãos, de carnes, de petróleo, de minério, e com isso entrou mais dólar. Aproveitei para falar disso, porque é uma pergunta. Então, acho que nós vamos ter, enquanto a guerra estiver aí, no meu olhar, nós vamos continuar vendo o real mais ou menos onde ele está. Depois, eu acho que ele volta, né? Volta a depreciar, o juro nos Estados Unidos vai subir, a guerra uma hora acaba, as commodities vão cair a hora que a guerra acabar, e com isso a gente tende a ter o real voltando para, 5,10, 5,20.
Esse é o olhar que nós temos hoje, tá? Mas é difícil definir esse timing, é difícil. Alexandre, isso afeta o preço do boi de outubro? Afeta. Vamos olhar para o boi agora. Eu estou super apertado de tempo, teria um monte de coisa para falar para vocês, mas assim, preciso falar uma coisa antes de boi, preciso falar de adubo. Rapidamente, essa é a região muito relevante. A Rússia, ela nos abastece bastante, né, com adubo, e os preços do adubo no mundo inteiro explodiram por conta da confusão gerada por essa guerra, né? Minha equipe fez um trabalho de pesquisa muito grande. Eu não sei se eles estão me ouvindo, talvez pelo YouTube. Eu tenho sempre agradecido, eles têm sido muito valentes e trabalhado de madrugada, à noite, entender o tamanho do que está diante de nós. É muito grande, é grande mesmo. Veja, se nós pegarmos o que nós importamos no ano passado da Rússia, deu 18% da ureia, mais ou menos 1,5 milhão de toneladas de ureia, e 100% praticamente do nitrato de amônio. Não tem muita outra origem que dê para substituir o nitrato de amônio russo. Portanto, se nós convertermos o nitrato de amônio em ureia, nós precisaríamos originar mais 1 milhão de toneladas de ureia equivalente em outras origens, se nada mais vier da Rússia. A gente fez um levantamento, já veio umas 300 mil toneladas de ureia entre estoque, importação janeiro, fevereiro e line-up de navio. Então teria que arrumar uns 2 milhões e 200 mil toneladas de ureia em outra origem. A ureia explodiu de preço, ela nos Estados Unidos tinha caído de $900 para $500, ela voltou para $1.000 com essa confusão toda. A Rússia é muito importante na produção de amônia. A amônia, os marroquinos importam muito amônia russa, metade da importação de amônia do Marrocos para fazer MAP, adubo fosfatado mais importante que nós importamos, vem da Rússia. O MAP, aí sim, a Rússia é importante, 30% do MAP importado no ano passado, 1,5 milhão de toneladas de MAP, veio da Rússia. E como eu disse, há hoje um desafio em produzir MAP. O MAP tem uma concentração de nitrogênio 52%, 54%. Ele é muito mais barato de ser transportado por ponto de fósforo. Então, provavelmente, os marroquinos vão ter que produzir mais super triplo, se não conseguir substituir essa amônia russa. Isso implica em volumes, tem uma série de desafios aí, mas nós fizemos uma pesquisa importante, eu acho, um resultado. A gente tem um modelo que eu desenvolvi 20 anos atrás, apresentei no Congresso Internacional de Fertilizantes, que a gente calcula quanto nutriente é extraído por todas as lavouras brasileiras, né? Quantos quilos de P2O5, de K2O tem na soja, quanto tem no milho, quanto tem na cana, em batata, tomate. A gente calcula quanto que nós extraímos dos solos brasileiros, a gente tem uma ideia de quanto nós adubamos, e com isso dá para fazer uma conta se sobrou estoque de fósforo no solo. E, para nossa alegria, principalmente por conta das quebras de safra no sul, por conta da quebra da safrinha do ano passado, por conta de termos adubado mais do que retiramos, quando o adubo estava numa boa relação de troca, a gente tem na nossa conta, dado um basal necessário para produzir uma boa safra, 1,5 milhão de toneladas de MAP equivalente nos nossos solos estocados. Queria só falar uma coisa para os nossos colegas agrônomos, né? Agora é a hora de ver os grandes nutricionistas brasileiros aí, sabe? O pessoal de nutrição de plantas. Esse é um ano que vai exigir o top da nossa agronomia, porque de fato eu acho que vai dar para chegar a esse adubo, mas é desafiador, os preços são altos, a logística corre contra nós, a guerra complicou o quadro logístico e, de fato, a gente tem um desafio aqui. Mas o desafio maior é no potássio. Esse sim é um desafio maior. Por quê? Porque a Rússia e a Bielorrússia é 1/3 do cloreto do mundo, mais de 1/3. E para nós brasileiros é a metade do que nós importamos. O Brasil, no ano passado, gente, importou 12,5 milhões de toneladas de cloreto de potássio, é o maior importador do mundo. Para vocês terem uma visão, o mundo produz 65 milhões de toneladas de cloreto de potássio por ano.
Então, quando a gente olha uma importação dessa magnitude, a produção brasileira não chega a 400 mil toneladas, desses 12 milhões e meio, 6 milhões vieram da Rússia e da Bielorrússia, dá para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio que tem diante de nós. Mais uma vez, a gente fez essa pesquisa, se tinha estoque no solo, chegamos à conclusão que nós temos, felizmente, 2 milhões e 900 mil toneladas de cloreto de potássio equivalente acumulado no solo por uma adubação maior e pela não extração por causa de quebra de safra. A gente fez um balanço que, se nós usarmos esse conhecimento, esse adubo que está no chão, usarmos da melhor maneira possível, o volume necessário de cloreto de potássio para esse ano é 9 milhões e 850, perto de 10 milhões de toneladas de cloreto de potássio. Tá? A gente tem um estoque, uns 2 milhões e 250 mil toneladas, tinha estoque, devemos produzir os mesmos 360 mil toneladas, importamos em janeiro, fevereiro 1 milhão e 600, temos um line-up de navio de 900 mil toneladas para ser descarregado no país, então precisamos arrumar mais ou menos 5, eu colocaria aqui 6 milhões de toneladas, porque aqui é uma conta para zerar o estoque de fim de ano, tá? Para conseguir produzir uma safra semelhante à do ano passado. Então a mensagem aqui é desafiador, eu acho que dá nas minhas contas, tá? Mas sem dúvida, mais uma vez, a logística corre contra o tempo do nosso plantio. Tá? Enquanto a guerra estiver aí, gente, esses preços vão estar muito altos mesmo. Se a guerra acabar, eu acho que vai cair, pode ter uma queda até forte, tá? Dos preços de todos os nutrientes. Tá? Então, é uma decisão muito difícil de ser feita, tá? Mas o fato é que estamos diante de uma nova realidade de preço, pelo menos por mais uns 2, 3 meses. Eu acho que isso aqui está na conta de todo mundo. Tá? Então, é um ano que exige muito conhecimento, muita tecnologia e tudo. Tá? Eu tenho, como eu disse, é bem difícil fazer esse olhar. Tá? Aqui acho que fica a mensagem de 10 anos. Né? O pasto tem um valor muito alto na competitividade brasileira. O manejo de nutrição, de planta, de nutrição animal, ele é uma coisa que, essa inteligência a gente tem que ter diante de nós, usar da melhor maneira possível, reciclar nutrientes, esterco vai ter um valor gigantesco. A gente percebe que é importante criar estratégias em pensar o nutriente, a reciclagem máxima desses nutrientes. Tá? É um desenho que eu acho que essa guerra trouxe essa percepção clara, estratégica, que a gente tem que redesenhar uma coisa de 10 anos. Tá? Eu ia falar mais do clima, não vai dar tempo, deixa eu falar de boi, senão a gente perde o principal e eu peço desculpas. Tá? Então, uma mensagem de atualização, tá? Importante. A China recompôs seu rebanho suíno, ela na verdade está reduzindo o seu rebanho suíno. Por quê? Porque as margens de rentabilidade da suinocultura chinesa caíram barbaramente. Caíram porque a oferta aumentou, os preços da carne suína voltaram para os patamares pré-peste suína africana, embora a peste suína africana não tenha saído da China, tá certo? E uma coisa muito importante eu queria tirar desse quadro, também para os próximos 10 anos. Muitos analistas, debati bastante esse assunto, julgavam que quando despencasse o preço da carne suína, a carne bovina na China sofreria barbaramente. Não aconteceu isso. Tá? Eu acho que já dá para a gente dizer hoje com bastante confiança, era a minha opinião, sinceramente, sem querer dar uma de... Mas assim, mudou, gente, mudou o padrão, mudou a vontade, mudou o desejo, tá certo? É um objeto de desejo do chinês, tá? Então, sim, eu acho que é muito consistente o caso de aumentar sistematicamente a importação chinesa de carne bovina, dado que eles não vão conseguir produzir. Se vocês quiserem olhar, né, já é uma realidade, não estou aqui chutando, tá? Olhem, por gentileza, como a importação de carne de porco da China já está desacelerando, bastante baixo esse começo de ano,
E olha o ano passado, mesmo com a interrupção das importações brasileiras, principal fornecedor de carne bovina, o consumo de carne bovina na China cresceu. Então, assim como a Rússia, assim como vários outros destinos, me parece que, se olharmos em 10 anos, o mercado é extremamente dinâmico para a carne bovina brasileira. Deixa eu falar dos dois principais assuntos do mundo hoje de carne bovina. O primeiro é a virada de ciclo pecuário nos Estados Unidos. O assunto mais importante do mundo hoje, na minha visão, para a nossa carne, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Primeira mensagem: observem o preço da carne no atacado. Aqui é o choice, né, o padrão médio de classificação de carcaça nos Estados Unidos. Observem o ano passado preços históricos, os mais altos da história. Esse ano começou, para começo de ano, bastante forte. Vamos lembrar que a estação de maior consumo de carne bovina é agora, né, entrando no verão americano, tá? Então provavelmente esse preço vai subir. São patamares bastante elevados. Entretanto, o principal assunto nos Estados Unidos, tá, eu acho que vem desse quadro. Opa, desculpa, eu apertei aqui sem querer, pessoal, mil perdões. Vem desse quadro que representa, para mim, a clara visão de virada de ciclo nos Estados Unidos. Vejam vocês, a linha verde do lado esquerdo é o preço do bezerro nos Estados Unidos. Preço por quilo, em dólares por quilo. Olhem, por favor, como o preço do bezerro ficou estável, tá, gente? Praticamente desde 2016. E, por favor, na linha laranja do lado direito, observem que desde 2016 o abate de fêmeas vem crescendo bastante nos Estados Unidos. O que vem acontecendo nos Estados Unidos? A Universidade de Iowa calcula todos os meses qual é o custo de confinamento nos Estados Unidos. E eles calculam qual é a rentabilidade do confinador americano. E desde 2018, praticamente ininterruptamente, eles perderam 50, 100, 200 dólares por cabeça. O que aconteceu nos Estados Unidos? Estrutura de abate tomada, entra a Covid, diminui o ritmo de abate pelo afastamento das pessoas nas plantas, e a gente começa a ver então, gente, uma oferta de gado muito grande perto do que tem de capacidade de abate. Se o confinador perde dinheiro, ele não consegue pagar mais pelo bezerro, tá certo ou não, pessoal? E o criador faz o quê? Mata a vaca, que aumenta a oferta. Vocês concordam comigo ou não, pessoal? Então, veja que com este aumento de oferta, o preço da arroba de boi nos Estados Unidos ficou, nesses últimos anos, em patamares que chegou a 60 dólares. 60 dólares é menos do que a arroba brasileira vale hoje. Só que lá nos Estados Unidos, 95% do gado é abatido em confinamento. O custo da dieta subiu. Percebam, por favor, que pela primeira vez nos últimos meses, já há 3, 4 meses, a arroba veio para o patamar de 85 a 90 dólares, sinalizando que está escasseando o gado. Está certo ou não, pessoal? O que vai acontecer nos próximos meses nos Estados Unidos? O bezerro vai subir de preço e as vacas serão retidas. A oferta vai cair e a arroba vai ficar alta. Vai comprimir a margem dos frigoríficos americanos, ainda boas, mas vão comprimir, e esse cenário ampliou as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Tudo bem ou não, pessoal? Deu um salto muito grande, passamos a exportar carne de primeira, porque vai diminuir a oferta. Não sou eu que estou falando, é o próprio governo americano. Olha lá, olha o rebanho americano diminuindo, e olha o preço. Aqui a produção de carne, o governo americano estima uma queda de 167 mil toneladas de carne esse ano. Eu acho que vai ser maior, pode ser maior, depende um pouco da seca. Se a seca for muito forte, como está sendo na região de cria americana, pode ser que matem mais vacas, não porque não queiram reter, mas porque não vão conseguir. Aí tem uma oferta um pouco maior esse ano, mas aí o ano que vem fica muito pior.
Então, a mensagem aqui, gente, o preço da carne está subindo no mundo todo, já estava muito alto por conta da Austrália, o preço da Austrália é inacreditável, estamos vendo preços nos patamares mais altos, porque o rebanho australiano caiu nos anos anteriores, ele está voltando a crescer, mas ainda é um abate pequeno na Austrália, o que faz o preço em dólar ser a carne hoje mais cara do mundo, é a carne australiana. É nesse espaço que está abrindo. Quando o Luciano Roberto me perguntasse, 10 anos para frente, eu acho que nós vamos ter espaço. O Chiro não fique bravo comigo, tá? Que eu vou falar agora, porque eu também sou nelorista, tá? Não precisa ficar bravo comigo. Mas nós vamos ter espaço em Angus, nos mercados atendidos por Austrália e Estados Unidos. Vocês me cobrem disso. Mas para mim está muito claro que isso tem um espaço. E claro, tem espaço para o Nelore, tem que fazer a marca, mas o fato é que há uma oportunidade que vai se abrir nos próximos 3, 4 anos, dessa redução de presença americana no mercado internacional, abrindo espaço para outros grandes produtores. Nós vamos ver essa relação crescer. Argentina, Uruguai, sem capacidade de mais abate, e aí começa nós, né? Primeiro eu queria mostrar, esse ano, abrimos o ano em janeiro com o preço do traseiro subindo forte, isso aqui é lá em São Paulo, e basicamente puxado pela exportação de carne para os Estados Unidos, carne de primeira. Tá? Aqui eu insisto, há uma oportunidade sim efetiva, uma mudança de tendência no mercado, nas exportações brasileiras e obviamente numa valorização da carcaça muito importante. Segundo ponto, né, que saiu semana passada, os dados fechados de abate de bovinos no ano passado, foi o menor abate em muitos anos, segundo o IBGE, 27 milhões e meio de cabeças apenas. Observem, por favor, que nós viemos de 32 milhões de cabeças, uma redução de 5 milhões de cabeças em 2 anos. Isso aqui é um monstro, gente, de redução. Não é à toa que filé mignon no mundo tem muito menos peça. E conforme os americanos forem reduzindo o número total de cabeças, há um aperto. A Austrália, assim, há muito menor disponibilidade de vários cortes. E vejam, por favor, como o abate de fêmeas foi extremamente baixo no ano passado, sinalizando o ciclo pecuário clássico, sinalizando que tem mais bezerro vindo ao mercado, sinalizando que nós estamos numa virada de ciclo. Provavelmente 22 não é a grande virada, 23 é a grande virada, eu acho. Queda no preço do boi magro, sim. Queda no preço do bezerro, sim. E, por favor, gente, tivemos uma inflação de 12% no ano passado. Quando alguém me fala, Alexandre, mas o bezerro que era 3 mil, eu consigo achar aí a 2.800, caiu, mas não caiu muito. Bota mais 12% em cima para vocês verem se o ciclo já não está vindo. Gente, é uma economia mais inflacionária, as contas têm que ser feitas corrigindo a inflação. Está claro isso ou não, pessoal? É aí que a gente percebe a virada de ciclo. Não é no cuidado com o preço nominal das coisas. Tá? Então, sim, nós estamos vindo num ciclo mais dinâmico, de virada, de maior oferta de gado, e no mercado internacional, vamos encontrar isso no mercado internacional, que o maior produtor do mundo vai estar retraindo. Essa é a oportunidade que está aberta para as exportações de carne brasileira. Pessoal, eu estourei meu tempo em 6 minutos, 6, 7 minutos, peço 1000 desculpas ao Roberto, viu? Vou deixar um tempo aí para a gente poder dialogar, poder atender vocês. Deixa eu só dizer uma coisa, eu vou passar o dia inteiro aqui, à noite, eu estou à disposição, tá? Se não der tempo de eu responder todas as perguntas, será um prazer para mim. Muito obrigado mais uma vez, viu? Uma satisfação. Alô. Quando a pessoa é boa e tem crédito, a gente não liga quando passa o tempo, não, viu? Pode ter certeza. Professor, obrigada mais uma vez. Beto está chegando aqui, porque agora a gente já vai começar, então, a nossa interação. Obrigado, professor. Fantástico, né? Acho que o senhor estoura o tempo, a gente nem percebe, viu, professor? Isso que é a grande verdade. A gente é tão interessado. Professor, a primeira pergunta vem, né? Pessoal, vou reforçar aqui para vocês o número do Tião.
E o Tião já me mandou aqui, que vocês mandaram para ele, ele já me mandou de volta. Então, esse é o número do Tião. Vocês podem anotar, né, para mandar as perguntas pelo Tião. Vocês também podem mandar perguntas escritas, que nosso time está em volta aí, pode pegar as perguntas. E o pessoal da web também pode mandar as perguntas pelo esse número ou para o nosso chat. Vamos lá, professor. Essa é muito fácil, o senhor já respondeu ela. Qual é o impacto no preço do milho brasileiro em função do crescimento das indústrias de etanol de milho? Olha, assim, se a gente pensar em termos de demanda, ela é uma demanda crescente. A gente estima que não vai demorar muito, vai chegar aí nos 10 milhões de toneladas de milho. O Brasil produz 110, 115 aí, potencialmente no ano bom. O nosso consumo total de milho, mercado interno, 70, 72 milhões de toneladas. Então, assim, já está chegando aí nos níveis de 10%, 15%, provavelmente aí do que a gente produz, um pouco mais do que a gente consome, né? Como é que eu vejo, Roberto? Eu acho que nós vamos ter assim, a minha visão é que a cada demanda, ciclo de demanda que surge, você estimula a oferta. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a área de safrinha crescer consistentemente. Então, sempre tem essa preocupação, né? Mas vamos lembrar que 40% quase, né, volta na forma de DDG. Então, não é todo esse consumo que a gente tem que fazer a conta do que sobra, né? Então, aqueles 10 milhões de toneladas, talvez na prática sejam 6, né, realmente competindo aí. É muito fácil produzir, não é muito fácil, mas assim, a gente consegue ver produzir 6 milhões de toneladas com um potencial de crescimento. Nós estamos crescendo muito mais que isso, potencialmente. Qual é o problema do milho, Roberto? Que eu acho que a gente tem que mudar a nossa cabeça. Tem 2 desafios aqui, e aí, gente, eu não estou falando para confinador. Metade do consumo de milho do Brasil é aves de corte. Nós temos que olhar a cabeça de quem está produzindo frango, porco, ovo, que é o grande consumidor de milho brasileiro. Qual é a decisão estratégica que esses grupos estão tendo que tomar? Primeiro, a primeira safra de milho não cresce. Ela estagnou em 30 milhões de toneladas e todo o crescimento é safrinha. Esse crescimento da safrinha, ela tem uma questão que... Qual é a vantagem das safrinhas para o comprador internacional? Ela entra quando a exportação de soja desaparece. Então, para otimizar a estrutura logística do país, que inclui trazer adubo de fora, eu tiro o milho. E o mercado mundial de milho é comprador. Então, a gente tem que mudar nossa estratégia de carrego, às vezes. Essa é uma pergunta, tá? E, num certo sentido, o etanol de milho permite você estocar e ir produzindo DDG ao longo do tempo. Então, esse tipo de... Roberto, eu acho que a gente tem uma mudança estrutural, né? Você olha daqui para 10 anos, a indústria de carne, gente, brasileira vai mudar. Ela vai mudar a forma como ela carrega estoque, porque ela já aprendeu que competir com o mercado internacional não é fácil, ela tem que se programar para o primeiro semestre. Então, a gente está vendo mudanças muito importantes. Isso me preocupa mais do que particularmente o crescimento de demanda do etanol de milho, tá certo? Que liquidamente não é tanto assim quanto, né? Embora já seja um volume respeitável, tá? Ótimo, professor. Nós temos várias perguntas aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta. Nós já estamos com o tempo estourado para a gente poder finalizar. Nos próximos 10 anos, qual o perfil do produtor que melhor vai se adequar às tendências mundiais? E qual que é a nossa lição de casa pensando nessa questão? O senhor falou um pouco do exportador, né? Então, acho que essa lição de casa é legal o senhor tocar novamente. Me dá 2 minutos para eu responder isso adequadamente. Pessoal, eu acho que isso é importante, tá? Eu mudei muito minha cabeça. Uma semana antes da guerra, teve a maior feira de alimentos do Oriente Médio, que é a feira de Dubai. E aí, Roberto, eu fui e fiquei só focado em carnes. Visitei clientes, conversei com trader, com gente que compra. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é super importante. Assim, eu vim com a cabeça bem mudada de lá. Vou te dar um exemplo concreto. Eu visitei um cliente, eu olhei para o armazém dele completamente vazio. Fomos em outro, entupido de carne.
Carne vermelha, bovina. Qual é a percepção que fica? Nós vivemos, gente, esse ciclo de pandemia criou disrupções nas cadeias de oferta, né, que os americanos chamam de supply chain, muito grandes. Então o que acontece? Um navio que atrasa 1 mês e meio para desembarcar, a empresa fica desabastecida e aí não consegue atender o cliente. Então o que é a tendência na minha cabeça? E você vai conversando com as pessoas, você vai percebendo. Se você olha para o mar de gente que precisa de alimento, as grandes cadeias de fast food precisam ter equilíbrio na oferta. A hora que elas sofrem uma disrupção, qual é a conclusão? Eu preciso trabalhar com mais estoque. Vocês concordam comigo, pessoal? Eu preciso ter cadeias mais organizadas para que eu consiga construir uma oferta realmente consistente. E aí, Roberto, acho que vem a história. A minha cabeça veio muito nesse caminho. Eu acho que o mercado vai exigir que a cadeia se aproxime mais. Talvez o Tejão possa elaborar um pouco isso, porque ele é muito melhor que eu nessa história de cadeias, mas a minha percepção é que tanto o comprador quer alongar essa relação comercial, como vai ser necessário para quem produz boi estar conectado a um padrão diferente. E todas as grandes mudanças da pecuária brasileira vieram com a nossa abertura, porque é um cliente que exige um certo padrão, é só você ver hoje. Estava conversando com um pecuarista ontem no hotel. Tem o boi China e tem o outro boi. China. E se for o boi americano? Carne de primeira, certos padrões de acabamento. Se isso vai ganhando, isso tem resposta na produção. Então, acho que a gente tem que se organizar nesse sistema de produção. E eu acho que o pecuarista é cético, mas eu acho que vai ter um prêmio para quem ter conectado. E não é nosso, é o gringo que vai dar para a gente. Fantástico. Muito bom. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigada, Obrigado. Professor. Queremos deixar uma lembrança para o senhor e esperar que aí esteja com a gente nos próximos 10, 20 anos ainda. Muito obrigada, agradecemos sua presença. Uma salva de palmas.